Collins. Olá, estamos aqui hoje para falar sobre memória. Sobre memória. A memória... A memória... Bom mesmo de memória é meu avô. Ele tava se queixando de problema de memória. Foi ao médico e chegou lá no médico e falou: "Ô doutor, me ajude, por favor. Eu tô com uma memória fraca, meu filho. Tudo que eu falo depois de minutos eu já esqueço." Aí o médico chega e pergunta pra ele: "Mas desde quando? Quando é que começou isso?" "Isso o que, meu filho? Isso o que?" Essa memória de curto prazo do vovô realmente é de curto prazo. Existe a memória de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo geralmente é aquela que você usa para guardar o número do telefone. Por exemplo, você pegou um número do telefone numa balada de uma pessoa importante, que você precisava de um emprego. Você tinha que guardar aquele telefone na cabeça, na memória. Então o que você fez? Você fez um esforço para que aquele telefone não saísse da sua memória. É um processo transitório, instável e limitado, que precisa de bastante repetição para que vá para a memória de longo prazo. Mas a memória de longo prazo do vovô, olha só, ele lembra até da época que ele trabalhava. "Ô doutor, muito obrigado por aquele remédio que o senhor me deu. Eu tô lembrando de tudo, tô lembrando até do dia que eu trabalhava." "É mesmo, senhor? Que bom. Então fala um pouco pra gente sobre esse trabalho." Meu filho, eu trabalhei foi 30 anos no setor pessoal de uma multinacional aí. E ela tinha mais de 5.000 funcionários, era muito feliz." "É mesmo, senhor? Que bom. Daqui a pouquinho você vai estar 100%. "É mesmo, meu filho, mas... E o senhor faz o que aqui mesmo, hein?" Agora vamos falar sobre memória de longo prazo. A memória de longo prazo é dividida em dois tipos, a implícita e a explícita. A implícita ela não precisa de um pensamento consciente. Por exemplo, dirigir o carro, andar de bicicleta. Já a explícita precisa de um processo mental, geralmente fatos e também acontecimentos. Falar em acontecimento, o meu avô levou 2 amigos dele também para o consultório para melhorar a memória. Aí o doutor fez um teste, falou: "Senhor, quanto é 3 vezes 3? Aí o senhor fala: "É 274, meu filho." 274? Aí o médico fala para o outro: "Senhor, quanto é 3 vezes 3? Aí o outro senhor, amigo do meu avô, fala: "É terça-feira, meu filho, é terça-feira." Aí chegou a hora do meu avô, eu tava lá assistindo. Fiquei todo feliz, né? Chegou a hora do meu avô. Aí o médico pergunta: "Quanto é 3 vezes 3? O vovô responde logo: "É 9, meu filho, é 9. Eu fiquei todo feliz. Aí o médico pergunta: "Como você chegou a esse resultado?" Vem cá, eu subtraí 274 de terça-feira, meu filho. É muito fácil pra mim." A grande questão, naturalmente, é como essa memória de curto prazo, aos poucos, vai se tornando de longo prazo. Há evidências que essa memória mais transitória, que é a memória de curto prazo, depois de treinada e repetida com frequência, ela passa para a memória mais permanente, no caso, a memória de longo prazo. Pensa aí num telefone que você usa sempre, por exemplo, o telefone da sua mãe, da sua namorada, do seu namorado. É um telefone que, como você usa com bastante frequência, ele se consolidou na sua memória de longo prazo. Há evidências que as associações mentais ajudam bastante a consolidar essa informação no seu cérebro. Vamos a alguns exemplos. Se você quer gravar algum número, você precisa bastante. Então o que você faz? Você imagina aquele número de formas diferentes, um maior do que o outro, mais colorido, de forma que você possa lembrar. Que essa associação faça com que o seu cérebro tenha mais facilidade de relembrar esse número. Por exemplo, quando você quer lembrar da lista de compras, o que você faz? Você pode fazer essa lembrança de uma forma bem diferente. Lembrando do alho embaixo do sofá, olha só, o seu cérebro vai ter mais facilidade de lembrar aquilo. O pepino lá na parte do seu quarto, ou então um saco de cebola dentro do banheiro. São lugares que realmente e geralmente esses legumes não estariam. Então isso ajuda a sua memória a relembrar. Por exemplo, você tá lá na praia, ficou lá na praia, esqueceu o seu celular no restaurante. Aí, só que você não lembra o nome do restaurante. O ideal é você se remeter, tá? Aquele dia, aquele local. Para tentar lembrar do nome do restaurante, você também lembra de como você estava, da temperatura do sol, da areia
nos seus pés. Você lembra ali daquele vento passando, das pessoas que estavam lá. Então isso vai ajudar o seu cérebro a trazer de volta aquela lembrança, justamente o nome do restaurante. E tudo isso acontece como? Através de conexões. Quanto mais conexões o seu cérebro tiver acerca de um assunto, isso vai facilitar cada vez mais a lembrança. E as associações também são importantes, tanto na hora de guardar a informação, quanto na hora de relembrar a informação. Falando de conexões, o meu avô, um grande problema de memória, eu passei a pesquisar bastante sobre memória. Achei um vídeo super interessante que falava sobre uma experiência que um cientista fez com uma morena e com uma loira. Ele abriu a cabeça da morena, vasculhou lá seu cérebro e viu lá diversas conexões, tudo ok. Aí chegou a vez do cérebro da loira. Ele ficou intrigado, só tinha uma conexão da direita para a esquerda. Ele, ué, o que isso aqui quer dizer? O que isso aqui liga? Ele pegou e cortou aquela conexão. Caíram as orelhas da loira. Clayton Collins,